Gostaria de desejar um bom dia a todos, agradecer a apresentação do pessoal do Sincovarp, que a gente se baseava muito no índice de confiança da FGV, a gente não sabia que existia um índice de confiança para a região de Ribeirão Preto. Então a gente vai começar a acompanhar mais, foi bastante enriquecedor para a gente isso. E agradecer também pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho aqui nessa reunião. A Maria vai transmitir aqui. Então, o índice de confiança do consumidor. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, Estamos está na sim. tela inicial. Inflação de alimentos em Araraquara. Ah, perfeito. Então, nós nos baseamos muito no índice de confiança do consumidor da FGV, que mostra que a confiança está em patamar baixo. Isso, por si só, já indica que a disposição das pessoas de comprar bens e consumos não está das maiores. E aqui na região de Araraquara, a gente teve um encerramento de 2024 muito bom no comércio. Mais de 40 bilhões de reais em vendas na região, de acordo com os dados da PCCV. A gente viu aí um crescimento real de mais de 9%, que foi o maior desde 2008, e muito desse crescimento foi explicado pela queda do desemprego no ano passado e pelo aumento de renda formal, que acabou por sustentar os níveis de consumo durante o ano de 2024. Porém, quando a gente chega em 2025, nós acabamos percebendo um consumidor mais cauteloso. Em contraste, tem muito a ver com a questão do custo de vida, que voltou a pesar. E a Maria ela vai detalhar mais isso daqui a pouco, mas já dá para antecipar que a inflação de alimentos da cesta básica acumula uma alta de quase 3 vezes o IPCA nacional durante os últimos 12 meses. Ou seja, mesmo que tenha ocorrido um aumento de renda nominal, graças ao reajuste do salário mínimo que teve na virada do ano, uma parte da geração de emprego formal também contribuiu. O poder de compra vem aos poucos sendo diluído pela alta de preço de alimento e de outros produtos que são essenciais para as famílias. E por que que isso importa para o comércio? Porque mesmo que as pessoas estejam empregadas, se a renda disponível para alguns gastos diminui, a tendência é que elas adiem algumas compras e priorizem somente o que for essencial. Isso vai afetar principalmente o varejo que é fora do setor de alimentos. Então, na prática, o problema não vai ser a falta de renda, mas sim o enfrentamento de uma restrição na capacidade de consumo da população. E com menos margem, o consumidor é obrigado a reorganizar as prioridades e acaba deixando para depois aquilo que não é considerado urgente, aquilo que não é considerado indispensável. Pode mudar, Maria. Não, volta no anterior. Falando especificamente de inflação de alimentos, é bem visível que ela gera uma reorganização na estrutura dos gastos das famílias. O consumidor fica mais cauteloso e outros setores de maior valor agregado acabam sofrendo primeiro. Alguns segmentos, como de comércio de veículos, materiais de construção, eletrodomésticos, móveis, geralmente eles são vendidos por maior valor unitário, né? E dependem mais de crédito e de financiamento. E a gente também não pode esquecer que a taxa Selic elevada que nós temos faz encarecer o parcelamento e o custo do dinheiro para o consumidor e também para o empresário. Então, a tendência é que as vendas aconteçam, mas aconteçam cada vez mais com prazos de pagamentos mais longos, com maior necessidade de negociação, e em alguns casos também pode haver até uma redução do volume médio por operação. O que a gente tem de ruim é que quando o índice de confiança cai e o custo do crédito fica alto, nós temos uma combinação que torna o consumo mais seletivo. Então, o consumidor fica menos impulsivo
e ele centraliza muito em itens essenciais de alimentação. E a Maria vai entrar agora na metodologia da cesta básica para falar um pouco aí sobre a inflação dos alimentos e na cesta em geral. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve? Envolvidos. Perfeito. Beleza. Então, eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia, né, como funciona. A gente faz uma pesquisa de campo, realmente, né, presencial. A gente vai até os mercados semanalmente, coletar o preço de 32 produtos do grupo de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica. A gente faz, então, essa coleta semanal e mensalmente a gente estrutura os dados para fazer uma média mensal da cesta básica para a gente publicar e divulgar. Então, a nossa coleta, ela existe há muitos, muitos anos, mas a gente tem uma série histórica com os dados registrados desde 2018. Então, a gente pode observar nesse gráfico que a gente colocou aqui, desde março do ano passado até março desse ano, a evolução do preço médio, né, da cesta básica aqui em Araraquara. Então, percebam que a partir de setembro ela entrou numa alta que está com essa tendência até o mês mais atualizado, né, março de 2025. A gente vê um incremento bem significativo em outubro e novembro, que está de acordo com o IPCA 15, que aumentou bem expressivamente em outubro. Então, a inflação acumulada, né, está em alta desde setembro do ano passado, há 7 meses, e a gente tem os valores, então, de alguns produtos, né? Quais são as maiores variações? Então, nesses últimos 12 meses, usando março como referência, a gente tem a maior variação percentual do café, do óleo de soja, da carne. E monetariamente, então, quem puxou isso, quem fez o consumidor sentir mais essa inflação foi o café, a carne, o queijo, que quando elevam muito, né? Os itens de alimentação, eles têm um maior peso na nossa cesta básica. Então, aqui a gente entrou mais nos itens. Então, o café, dá para ver a alta que começa lá em março, abril, já começa uma alta, né, começando a acelerar. Então, no segundo semestre, ela parece alguma coisa assim, sem freio, né? E o interessante da gente trazer essa análise é que, bom, todo mundo sabe como está funcionando a inflação, mas a gente tem um contato mais direto, né, por coletar os preços presencialmente, então a gente tem esse contato mais direto com os preços, com os consumidores, na hora que a gente está ali comentando. Então, muitas vezes eles vêm falar com a gente enquanto a gente está trabalhando, inclusive eles acham às vezes que a gente trabalha no mercado. E aí eles vêm, né, e eles comentam quanto tá caro, né, no corredor do café é sempre pauta dos consumidores, então é algo que o consumidor está sentindo muito. Então a carne também de segunda teve um aumento bem expressivo no segundo semestre. A gente teve só uma queda da carne observada em fevereiro, a carne de primeira conseguiu diminuir em fevereiro, mas a gente estava comentando desses aumentos que estão acontecendo desde setembro. Como a gente faz essa coleta semanalmente, até fevereiro, todas as semanas, o preço médio da cesta básica estava aumentando. Então, foi só em fevereiro que a gente teve uma semaninha que a gente observou, nossa, a cesta finalmente caiu. Mas aí, na outra semana, já voltou a subir novamente, já que é uma tendência bem grande. E aí, a gente trouxe o IPCA 15, divulgado pelo IBGE, nos últimos 12 meses, está aí caminhando junto com a nossa análise da cesta básica aqui em Araraquara. Então, a partir de outubro, tem um aumento bem expressivo, novembro mais ainda, e fevereiro desse ano carregou, assim, o maior aumento. E a gente fez até publicações recentes disso, a gente também foi chamado pela imprensa para falar sobre a cesta básica de fevereiro, que também a gente não colocou, né, mas teve as altas dos ovos também, né. Então, tem a questão sazonal do tempo de quaresma, que as pessoas buscam uma alternativa à carne, mas a gente também tem fatores externos, né. Os Estados Unidos passou por um surto de gripe aviária, então eles passaram a demandar muito mais ovos daqui.
e juntou também com o problema da oferta aqui, que a qualidade dos itens foram impactadas pelo clima, né, mais alto. Então, essa combinação de fatores fez os ovos também aumentar, junto com essas outras altas, né, como do café. Então, o consumidor sentiu bastante nesse começo de ano. Então, a variação acumulada nesses últimos 12 meses é de 5,26%. E aí a gente foi abrir, então, um relatório do Banco Central, né, de política monetária, para ver qual é o cenário de referência de curto prazo, né? Então, mostra que a inflação ao consumidor no trimestre encerrado em fevereiro foi mais alto e teve uma composição pior do que a esperada. Então, a gente pode ver uma inflação que está passando o intervalo de tolerância da meta. Então, a inflação em 12 meses deve permanecer ao redor de 5,5%. Então, a gente vê, então, uma desencoragem da inflação, né? Que é bem preocupante. E a gente entra também na pauta que é muito trazida pela FEComércio, na questão da reforma administrativa, né? A diferença da política monetária e a política fiscal, né? Então, a gente está tendo um aumento de juros, mas a política fiscal parece não se ajustar, né? Então, é uma contradição que pode custar muito para o país, né? A gente trouxe o gráfico, né, muito comentado pelo Diego, sobre o índice de confiança. Então, aqui a gente tem da FGV a separação por setores, né? Então, comércio, indústria, construção, serviços e os consumidores. Então, a gente vê que em fevereiro esse índice de confiança despencou, principalmente nos consumidores e no comércio. Então, esse cenário de combinação de inflação e queda da confiança pode ser muito custoso, né? E quais são, então, os perigos disso, né? O Banco Central alertou, então, eles sempre fazem, né, o risco de alta e risco de baixa, né? Para o risco de baixa, a gente pode ter uma reversão nesse cenário e que a gente pode começar a ter queda na atividade econômica. Só que dessa vez, o desemprego pode aumentar, né? Por todos esses fatores. Só que dessa vez a inflação está alta e o juros está alto. Então, está alto para consumir, está alto para investir. Então, é um cenário bem que exige cautela, né? As causas desses aumentos de preço, né, que a gente vem observando, tem fatores climáticos, né? Então, como eu disse, o ovo, o café, né? A produção mundial do café foi impactada, né? Vietnã e Brasil, que são os maiores produtores. A gente teve a alta do dólar, que impacta muito na compra de insumos e na importação, né? Alta dos combustíveis, que são repassados aos preços. Então, a gente teve uma alta significativa dos combustíveis no fim do ano passado, que está se prolongando para esse ano também. E a gente teve a queda do desemprego, né? Então, uma intensa atividade econômica que impacta em aumento dos preços, né? Então, agora o Bruno vai comentar mais essa parte do dólar. Vou deixar a palavra com ele. Outro ponto importante é a variação do dólar, porque ele impacta bastante os preços internos aqui no Brasil, inclusive de produtos que são produzidos aqui dentro. Principalmente porque tem itens como carne, café, açúcar, milho, que são cotados no mercado internacional. E se o dólar se valorizar, o produtor brasileiro ele acaba preferindo exportar para receber mais em reais. Isso faz a oferta no mercado interno, faz diminuir a oferta no mercado interno. E também acarreta numa elevação de preços desses produtos. O Brasil também ele importa a maior parte dos fertilizantes na agricultura. Mais de 80% dos fertilizantes utilizados eles são importados. Nós estamos entre os maiores importadores mundiais de fertilizantes. Então, qualquer oscilação no câmbio mexe na base de custos e isso vai fazer o valor chegar até o consumidor final dos alimentos. E apesar desse monte de notícia ruim, a gente também tem algumas boas notícias. A Maria tinha comentado do preço da carne, que teve um leve recuo. Muito se deu pela cotação do boi gordo, que caiu no mês de fevereiro. A gente acompanha os índices do CPEA.
E a gente já começou a notar aqui nos mercados de Araraquara, ó, a diminuição do preço da carne, que está mais acessível agora para o consumidor. Não é uma solução imediata para o consumidor, ainda mais na parte de alimento, porque tem muitos outros itens, mas já mostra que pode ter um alívio gradual em alguns itens. E além disso, também temos o governo federal, que ele está com a popularidade sendo minada aos poucos por conta da inflação de alimentos. A população fica muito indignada quando reflete no bolso dela o valor de itens do mercado. Então, eles estão tentando conter a alta e anunciando medidas para mostrar que estão fazendo algo. Aí eu separei 4 medidas para citar aqui, porque eu considerei importantes. A primeira é a isenção de tarifas de importação em alguns produtos. E eles zeraram essa tarifa em itens como carne, café, açúcar, milho e óleo de girassol. Mas essa medida, ao meu ver, é mais para tentar dizer que está fazendo algo, porque o Brasil ele é mais exportador desses itens, não importador. Então é como se fosse uma medida para inglês ver. Mas no caso da carne, por exemplo, eu acho interessante, porque ele coloca um teto no preço da carne, porque quando valoriza muito o câmbio, o produtor de carne começa a exportar mais, então talvez fique vantajoso você importar carne de países vizinhos que também produzem, porque a tarifa da carne é 10% a tarifa de importação, então com ela zerada pode ser vantajoso para a gente e alimenta um pouco o mercado interno. Outra medida que eu separei é o reforço no Plano Safra, que ele está com prioridade no financiamento para alimentos da cesta básica, que é o governo tentando incentivar a produção interna para ajudar na estabilização dos preços. O Plano Safra ele foi suspenso pelo governo em fevereiro desse ano por conta de falta de orçamento, mas eles mantiveram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, que é coisa de agricultura familiar, que é para abastecer, para gerar comida para o mercado interno mesmo. E além disso, também tem a negociação com os estados. O governo federal ele está tentando negociar com os estados para que eles zerem o ICMS em alguns produtos da cesta básica, que é para tentar reduzir também o preço final. E caso eles consigam esses acordos com os estados, a tendência também é que alguns itens acabam diminuindo de preço. E também tem o fortalecimento dos estoques reguladores da Conab, que o governo quer realizar, que permite a intervenção no mercado quando a inflação começa a fugir do controle em alguns alimentos, eles liberam parte dos produtos e reduz um pouco a pressão de preço em alguns itens específicos. Então a gente tem aí um cenário misto. De um lado, a gente teve um crescimento expressivo em 2024, muito ancorado em renda e emprego formal, e entrada de 2025 com a confiança do consumidor em um nível mais baixo e o custo de vida subindo, afetando a capacidade de consumo da população. Aí pode colocar no último gráfico ali. No final, eu coloquei esse gráfico do dólar para a gente visualizar como ele é um fator importante na, na formação de preço dos alimentos. A Maria tinha colocado um gráfico da cesta básica lá no começo, que mostrava que a partir de setembro, o, o preço da cesta básica começou a acelerar num nível muito mais alto. E a gente, olhando para o gráfico do dólar, a gente acaba vendo que a cotação do dólar, a partir de setembro de 2024, também começou a acelerar. Então, ele é um fator importante na formação de preço dos alimentos. Era isso que a gente queria apresentar. Eu gostaria de abrir espaço para o professor Elton ou para a Maria, caso eles queiram fazer alguma observação ou algum complemento. E o que a gente apresentou é isso, a gente vai disponibilizar, tem algumas referências e fontes onde a gente pegou alguns dados, a gente vai disponibilizar para vocês.
Obrigado, Bruno, Maria Clara. Professor Elton, se quiser falar, eu só vou fazer um comentário do dólar. O nosso segmento, como nosso segmento trabalha com insumos, né? Pra você ter uma ideia, quase 50% das mercadorias, muitas vezes, dependendo do segmento, é importado. Então pesa na inflação, né, Bruno? Não tem jeito. O dólar subindo pesa na inflação e aí afeta, com certeza, esse equilíbrio aí que é difícil de chegar. Interessante aí os dados da cesta básica, a gente vai na supermercado e realmente sente isso, mas quando alguém fala, a gente fala, ah, não estava errado, né? E que esse leve aí que teve aí em fevereiro, né? Foi até estranho aí, mas pelo jeito a coisa. Oi, Thiago, você quer falar? Não, pode completar, Jorge. Vou só fazer um comentário aqui. Então, eu vejo, eu acompanho, porque em casa quem faz as compras sou eu olho tudo, é impressionante como você de um mercado para o outro. Às vezes você realmente vai fazer compra via internet, via sites, alguma coisa, para tentar compensar alguma coisa, mas está difícil, realmente está difícil. São itens básicos, né? Ovos, puxa vida, todo mundo consome ovos. Carne, o café, eu tomo um monte de café por dia, para mim o custo é altíssimo. Fala aí, Thiago. Já é só fazer um comentário Até- aqui, né? A gente teve a abordagem tanto de Ribeirão quanto de Araraquara falando um pouco de indicador de confiança, né? Falar aqui que a Fecomércio também produz, né? Índice de confiança do consumidor, índice de confiança do empresário do comércio, que é aqui para capital, né? Mas acho que dá para captar bem aqui o que os empresários estão pensando. Já adiantando um pouco do resultado de março, a gente teve uma queda de 5%, tá, no índice de confiança do empresário do comércio aqui na capital. É a maior queda em quase 4 anos. E aí foi para 98,1 pontos, se eu não me engano, que significa que os empresários estão pessimistas em relação às condições econômicas. Só para a gente ter uma ideia, esse é o menor patamar desde lá de maio, junho de 2021, que foi o período mais letal da pandemia. Então a gente vê uma grande desconfiança, pessimismo retratado pelos empresários aqui da capital, e acho que reflete um pouco até os materiais que a gente vem divulgando no âmbito do CCV. No mês passado foi feito um material falando, né, que 2025 seria um ano desafiador. Nos próximos dias a gente vai soltar um material também falando sobre essa questão de política monetária e política fiscal, né? Esse conflito entre essas duas políticas. E aí comentar aqui uma curiosidade com o Bruno, com a Maria, com o professor Elton. Esse fim de semana eu fui viajar aqui para o interior de São Paulo, tenho família, e aí eu tenho um sobrinho que está no sétimo ano, e aí estava estudando lá com os amigos, né, para prova, semana de prova, e me pediram ajuda lá com matemática. Aí fui dar uma olhada, o tema era porcentagem. E aí, um dos exercícios era sobre a cesta básica de Araraquara. Tinha um gráfico, e aí tava lá a fonte, Sim Comércio Araraquara. Eu só vou mandar foto para vocês aí no grupo, achei bem legal e é uma fonte de disseminar esse conteúdo, né, que eu, assim, particularmente nunca tinha visto, achei bem interessante, vou mandar a foto para vocês aí, até para vocês mostrarem aí para o presidente. Tá bom? Obrigado. Ah, que interessante. A gente gostou de saber disso. Bem legal, né? A gente não sabe onde vai parar, né? As coisas. É legal que a gente tenha esse feedback aí. É o trabalho do professor Elton nas escolas, aí, o projeto de extensão. O PIBIC Júnior tem dois bolsistas também. Obrigado, mas vocês viram quem manda aí no núcleo de economia do Sim Comércio de Araraquara, né? Então, são eles, são sempre os alunos, os estagiários, e eu já os trato e considero economistas porque formam uma pauta com a gente, intervêm, dão as entrevistas. Eu acho que isso para os jovens é fundamental para a nossa bom desenvolvimento. Eu posso 30 segundos, prometo não ultrapassar, vou até À marcar aqui vontade. porque eu sei que Imagina, tem vai, pessoas querendo. vai. O Paulo também falou aí, não quero tomar mais tempo, mas assim, três a quatro apontamentos de tudo que me chama muita atenção e é uma variável que vai ficar forte para 2026. Se hoje tem escassez de mão de obra, que a gente já
presenciou o debate aqui, inclusive, da FEComércio, né? Não sei se foi a reunião de fevereiro ou de março que tratou disso. Consolidados juros e preços em altas e também risco de crédito cada vez mais seletivo. Além disso, com a isenção do imposto de renda, estou certo, que entra em vigor em 2026, a pressão sobre isso vai aumentar, porque a renda pessoal disponível nominal pode aumentar e vai aumentar nominal, mas a real ela pode cair. Então, a massa nominal aumenta, dá uma sensação de grandeza em termos de riqueza. No entanto, traduzir isso para a população é aquilo que a gente vê em termos das dificuldades, porque em termos reais, o sentimento, a percepção desse grande número, ele não rebate, e aí o perigo é polarizar pela linguagem política inadequada, agressiva, insatisfatória, qual seja qualquer uma. Mas explicar a diferença do real, do poder de compra real e monetário e nominal, eu acho que é uma grande tarefa da gente demonstrar, porque recai sobre o empresário. É muito comum o vilão da história ser o empresário. Isso no Brasil, na nossa tradição mais recente, inclusive, dos últimos, que eu vou chamar quarto de século, é muito focado nessa noção de que o empresário é o setor ruim da vida e é ele que proporciona, enquanto categoria, o emprego. Precisa ter muito cuidado sempre com isso. Em termos de se a isenção vai aumentar e vai causar isso, vai aumentar a dissensão e o dilema entre as coisas. Dois indicadores que eu gostaria de sugerir, se for me permitido, para compor os de confiança, etc., bastante disponível na cidade. O primeiro, um trabalho que o Bruno fez circular, né, Bruno, na imprensa, que é o posto de atendimento ao trabalhador, com o PAT, com o número de vagas e as dificuldades de preenchimento e o salário médio oferecido por função. Isso é um indicador bem importante, porque não bate oferta e demanda, saída no mercado de trabalho, vai entrar no assunto aí de escassez de mão de obra. E uma dificuldade, um erro crasso feito pelas análises. Toma-se o salário recebido pela pessoa, líquido em carteira, e se compara com a informalidade, que é muito maior, às vezes. Pode acontecer isso, ou com o empregador microempresário individual. Aí melhor para o microempresário individual, ao invés de ser empregado, ele faz o registro e pronto, e vai cuidar e vai ter que fazer seus recolhimentos para a Seguridade, com o CNPJ. Então, eu não vejo isso como uma perda, precisa qualificar. Não consegue atender como empregado, mas está tendo oferta do empregador microempresário individual na cidade. Pode não haver exatamente uma escassez. A natureza jurídica pode estar atendendo a demanda de trabalho. É que a empresa quer contratar. Quando a empresa vai contratar, precisa modificar, acho que a linguagem. Não se trata do salário nominal, não se precifica que no salário de carteira o indivíduo tem seguro-desemprego, 13º, afastamento, licença, etc. Isso não está precificado. Então, é melhor colocar que o salário oferecido e a natureza desse salário oferecido é o líquido que vai na carteira, mais o recolhimento das empresas. Você não precisa fazer conta, está precificado. Então, se o salário é de 1.700 ou 1.600, ele é praticamente o dobro, né? 75% mais alguma coisa, vamos falar assim, 80% a mais. Então, o salário, e isso precisa ser trabalhado enquanto conscientização, porque seguridade não é brincadeira, é um valor do desenvolvimento econômico. E o Brasil rifa isso, e o governo rifa isso. Aliás, coitado deste governo e de sua equipe, é muito lamentável. Tem tanta coisa para resolver que eles não dão conta mesmo, né? Então, assim, sem um lado ou outro, é um tanto ruim. E quanto ruim, pior para a gente. Então, é só colocar ênfase que no salário
colocar a divulgação desse salário e conscientizar as pessoas que ofertam o trabalho, que elas estão recebendo a seguridade de um Estado. Isso é uma coisa grave e importante que o Brasil construiu. É isso, obrigado. Passei de 30 segundos, mas um minuto, acho. Ah, tudo bem. É difícil explicar tudo isso. Eu ia comentar alguma coisa aí com o Bruno sobre esse trabalho em escolas, né? O quanto Ah, faz para... perdão, eu esqueci de falar do pátio, o outro, me perdoe. As legações de água do SAI. Observar as legações de água do SAI mensalmente, que vai pegar a baixa renda e as dificuldades. Aí a gente vai pegar um termômetro, inclusive, eu não sei a qualidade desse cadastro, se a pessoa tem, porque tem o atendimento de política social. Aonde está a maior inadimplência do SAIS? São pessoas que estão tendo renda assim, assim, assim. Aí é um foco de trabalho junto à imprensa. Você está ganhando política social, maravilhoso. Está trabalhando na informalidade, tudo bem. Mas não está conseguindo pagar a conta d'água, ó, tem algo errado. É melhor vir para o mercado de trabalho. É um sonho errado isso, está errado. Entende? Eu acho que aí nós temos um elemento objetivo para esclarecer as pessoas no sentido da democratização da palavra, do conhecimento e da orientação. É isso, que eu acho que é função institucional empresarial muito importante, como está ocorrendo. Obrigado. O professor quer falar sobre a educação voltada ao orçamento familiar que é desenvolvido nas escolas? Acho que o pessoal ficou interessado. Como todos, ou quase todos, ou muitos, têm algum convênio, se for com a universidade, tem o projeto PIBIC Ensino Médio. As vagas na universidade, especialmente nas sociais aplicadas, caíram muito. A gente precisa ter atenção a isso numa tendência dos próximos 5, 10 anos. O envelhecimento da população e a diminuição da população de 0 a 14 afeta mais, às vezes, uma cidade do que outra. Ainda a oferta é assim, está tudo bem, mas já tem mudança significativa. Então, a universidade perdeu, sim, a aderência. Num certo sentido, até bom, porque as escolas particulares cresceram. E que, quanto melhores, alunos, mestrando, doutores, podem ir também para essas universidades. Nem tudo tem que ser no setor público, não é uma fixação, mas enfim. Então, o setor privado crescendo também pega vagas, maravilha. E tem a Bolsa PIBIC, que professores do ensino universitário podem solicitar e conseguir orientar alunos do ensino médio para desenvolvimento da maioria das pesquisas aqui. O professor me escapou agora que fez a apresentação do indicador de Ribeirão Preto, está fazendo um convênio lá com a FATEC, se não me engano, de Taquaritinga, o ETEC. Mas na escola municipal pública, você pode dar 2 bolsas, né? Fora outros convênios que podem existir entre entidades e financiamento do ensino médio. Isso é bem bacana para potencializar. Nós estamos fazendo isso em Araraquara, em Taquari, em Américo Brasiliense e em Jaboticabal, com 3 escolas, transferindo os links aí do mercado de trabalho e ensinando eles a ler a conjuntura para verificar onde é que eles, perdão, podem se inserir no mercado. Então, botar isso, e os professores do ensino médio dão conta de entrar no CAGED, mapa de empresa, seguro-desemprego, eles fazem uma devassa, é impressionante. E a moçada, botar 30 alunos numa escola, eles resolvem o problema de levantamento de dados. E para a feira científica, então, fantástico. Afinal, é isso.